Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre a meditação, uma das técnicas da medicina tradicional chinesa, que pode ser trabalhada de forma isolada ou também de forma associada com as práticas físicas orientais, onde a gente coloca o movimento, né, ali, seja o yoga, o tai chi ou o qigong. Porém, não importa como você faça a meditação, o importante é que você faça a meditação, o importante é que você medite, tá bom? Eu vou levantar alguns dos pontos. Quanto aos benefícios, resultados da técnica, eles funcionam e há comprovação científica. Então, se você colocar no Google artigos, estudos, casos clínicos, você vai encontrar, a maioria estão em inglês, falando sobre a técnica, mostrando, né, comprovando cientificamente que ela é boa e ela existe. O norte-americano gostou tanto dessa técnica que começou a aplicar, né, começou a implementar a meditação na grade curricular das criançadas, ou seja, escolas infantis lá já tem a meditação junto com aula de música, aula de teatro, aula de esporte e as disciplinas normais. E tá rolando o trâmite de colocar, né, de começar a pensar colocar yoga nas escolas norte-americanas, ou seja, além disso tudo, além dos esportes, né, vai ter o yoga também. Olha que bacana isso, né, a evolução ocidental, através dos estudos, né, do pessoal norte-americano, mostrando que a técnica da medicina oriental, elas são realmente positivas para a saúde, seja física, né, interna ou externa do nosso corpo, tá? Como a gente sabe que o Brasil segue a linha norte-americana, há grandes chances daqui a uns 2 anos a gente também ter curso de meditação na grade curricular das nossas crianças aqui. Porém, vai levar um certo tempinho. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto, comprovação científica. Então, quanto a isso, eu não vou mais me preocupar. Se você quiser material de apoio para estudar, para ler, só colocar no Google que você vai encontrar um monte de opções aí para você estudar. O segundo ponto é: quais são os tipos de meditação? Existem vários tipos, se você colocar no Google também você vai ver. Alguns são meio mirabolantes, né? Porém alguns funcionam. Eu vou sempre sugerir 2 meditações que o Oriente sempre vai usar. Uma que é de tempos e a outra que é de limpeza. Essa de tempos justamente é só concentrar na respiração. Então você vai... essa de tempos é aquela que eu passei da ansiedade. É um dos vídeos, acho que você consegue caçar aí no YouTube. O que vai acontecer? A meditação de tempos, você vai puxar o ar em 4 segundos, segurar em 4 e soltar em 6. Algumas pessoas, né, vão ter dificuldade de respirar, a gente diminui o tempo. E para pessoas que têm já estão praticando mais tempo, a gente consegue aumentar esse tempo. E a outra inspiração, que acho que é do Dalai Lama, você inspira coisas boas e expira coisas ruins. Ou seja, puxa, né, respira coisas boas e solta tudo que for ruim. Você faz essa troca e joga no ambiente, tá bom? Como que a gente sugere fazer? Pelo menos fazer 2 vezes no dia, tá? Uma para abrir o seu dia e outra para fechar o seu dia. Lá no Oriente, geralmente é 4h30, 5 horas da manhã, né? Que é o Qi da respiração, que é um dos tipos de Qi. Se você não sabe, você pode assistir essa minha aula, é só caçar aí. E o segundo tipo, que é da de fechamento, que é justamente lá no final da tarde, comecinho da noite, que é justamente para ver, né, soltar, limpar todo o dia ruim, a carga ruim e ver as tarefas que a gente conseguiu fazer. Se não conseguiu fazer, o porquê a gente não conseguiu fazer e depois preparar o nosso dia seguinte, tá bom? E depois, para fechar, você vai ver que muitas pessoas, se você perguntar, vai ter 3 tipos de respostas, né? Se você já meditou, uma delas vai responder: não, nunca meditei, não conheço a técnica. Uma: já tentei e odiei, não gostei. E a terceira é: eu não tenho paciência. Geralmente são essas as maiores respostas, tá? Para elas, né, quais são as variáveis para isso? Uma: eu preciso entender qual foi o tipo de meditação que essa pessoa fez, tá? Qual foi o local que ela fez e como que o instrutor dessa meditação passou as coordenadas para ela. Então, isso são grandes variáveis que batem, né, nessas pessoas que levantam esses 3 pontos pra gente. Isso vai gerar travas e traumas mentais, que aí é uma outra aula que eu vou te explicar um pouquinho melhor. Porém, isso vai acarretar nas decisões dessas pessoas, tá bom? E para nós que somos da área da saúde, é importantíssimo meditar. Por quê? A gente vai estar em contato com muitas pessoas, a gente vai estar atendendo muitas pessoas e a nossa energia ela vai sendo trocada. Muitas vezes a gente cede mais do que o normal. Então, se a gente usar um exemplo que você tem uma energia de 100%
e você doa 10% e você atende 6 pessoas no dia, você já perdeu 6%, né, 60% do 100. Ou seja, você já só tem 40% restante. Por isso, nessas horas, você finaliza o dia esgotado, só quer dormir, quer voltar para casa e descansar, e aí não tem tempo de cuidar de você, fazer um exercício, fazer uma atividade física ou comer direito, tá bom? Então, com a meditação, a ideia é fazer com que esse 100% teu estabilize, fique aqui. Então, a gente usa esse 100%. E a meditação aumente o teu outro campo de energia, né? Outro campo de energia para 1000%. Assim eu posso doar até 100% dessa energia para o meu paciente. Mesmo se eu atender 10 pessoas no dia, 10 pacientes no dia, eu vou doar 100% para elas, porém essa minha energia aqui ela vai estar mantida. Então, por isso, esse é o grande poder da meditação energeticamente. Então, eu tenho consciência do interno com o externo, e aí eu posso doar minha energia, porque eu sei que a minha energia interna não vai sair, porém, a meditação consegue aumentar, né, impulsionar essa minha energia, tá bom? Quanto aos estudos biomecânicos, a meditação ela trabalha muito a expansão de diafragma, caixa pulmonar, caixa torácica, e isso melhora a parte cardiopulmonar, né, a cardiovascular, e também oxigenação das células do nosso corpo. Então, por isso que a meditação ela é muito importante para nós. Então, para você que é da área da saúde, que é geralmente, né, eu também me incluo nisso, a gente sempre vai pensar, focar no cuidado do próximo, do nosso paciente, e a gente esquece de nós mesmos. Ou seja, incrementando a meditação de 2 minutinhos no intervalo dos seus atendimentos, já é o suficiente para manter o nível de energia bacana para nós, tá bom? Então, essa é a dica de hoje da meditação, tá? É importante que a gente faça, é importante que a gente faça essa sugestão para os nossos pacientes também. Então, faz o teste, medite. Vou deixar só esse teste, então puxa coisas boas e elimina coisas ruins e você me fala o que aconteceu, tá bom? O tempo da meditação, vai ter gente que vai falar de 10 minutos, vai ter gente que falar de 1 minuto, faça no seu tempo, não fique grilado, eu tenho que bater o tempo, não, faz a meditação no tempo que você aguentar. Eu só consigo 30 segundos, faça 30 segundos e não siga as regras. Essas regras geralmente só servem para ter um parâmetro, só para ter um padrão, é padronizado. Porém, algumas dessas regras ficam bitolando na nossa cabeça, ou seja, aí você não aprende a essência da técnica. Ou seja, medite o tempo que você achar necessário meditar. Só respirar, concentrar no ar que entra, concentrar no ar que sai e acabou. Tá bom? Então, essa vai ser a dica de hoje. Façam ela e me escreva como vocês ficaram depois da meditação, tá bom? Então, por hoje é isso. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.